vida essa frase aqui, que a melhor defesa é o ataque. Porque como um bom brasileiro, eu também sou um ótimo repetidor. Eu não me informo, eu só repito as coisas que me falam, né? Como todo bom brasileiro, eu detesto conhecimento, detesto procurar saber as coisas de fato que são. E por que eu estou falando isso? Porque esse ano é um ano de eleição, em que é comum a gente ver os ataques no Facebook, nas redes sociais, né, em todas as mídias que a gente conhece, a gente começa a ver os ataques em vídeos, no YouTube, né, os ataques de político contra político, de partido contra partido, de pessoas filiadas aos partidos que se defendem, aquela pessoa que tem um time do coração se defendendo e falando assim, porque eu sou de direita, eu sou de esquerda, um defendendo um lado, defendendo o outro. E aí, quando se fala de brasileiro, é o que eu falei para você, o brasileiro não procura o conhecimento e vira um ótimo repetidor, falando um monte de coisa que ele acha que ele é, e às vezes ele está defendendo toda uma ideologia de esquerda e proclamando uma verdade de direita, ou invertido também a situação ocorre também, porque a pessoa não procura se informar. É engraçado, né, que a gente vê os nossos filhos voltando da escola falando cada absurdo que os professores que vivem da máquina pública, né, que vivem desse sistema, com esse sonho, com essa utopia socialista que não funciona em lugar nenhum do mundo, e tenta implantar um chip na cabeça dos nossos filhos, né, para que eles vivam também essa ideia socialista, utópica, que já foi provado por A mais B, que não dá certo, né? É interessante que, já que eu estou falando de ano eleitoral, né, tem um vídeo aí, eu vou colocar na sequência, só para você estar dando uma olhada, em que o Ciro, ele declara, né, para o Caetano Veloso, que ele sabe, né, que o Caetano pergunta para ele assim, mas você sabe mesmo que para a impopularidade do socialismo, e você vai implantar normas, regras socialistas se você conseguir chegar ao poder? Ele fala assim, é um risco que eu vou correr. Nós tivemos as experiências das revoluções socialistas e do próprio histórico do marxismo, nas tentativas práticas, que são desastrosas, que foram desastrosas, né? Como você pesa essas coisas, entendeu? Aí eu tenho pensado muito nisso com os meus botões. Quando eu volto da luta na rua e tal, eu paro para pensar e eu acabo chegando ciclicamente à mesma conclusão. Eu quero correr esse risco. Eu quero explicitar esse risco, eu quero contemporizar, eu não quero dar murro em ponta de faca. Eu aceito, arrosto incompreensões, eu aceito abrir mão do papel de herói solitário, e eu quero ser a pessoa que tem a habilidade para atravessar essas coisas aí. Risco com o quê? Um cara totalmente capitalista, que vive cheio de dinheiro, do poder, com a ostentação de todas as riquezas que ele pode ter acumulado para ele, para sua prole. Aí ele fala que vai correr um risco. Por quê? Porque ele não tem nada a perder. Quem vai perder é o povo, né? Existe uma grande diferença, uma grande separação entre a classe A e a classe E, né? E a classe A é os ricos, governantes, dominantes. Eles precisam, eles acreditam mesmo que eles nasceram para ter o poder e são predestinados, e que nós, da classe B, C e D, os trabalhadores braçais que levantam, assim, até considerados conservadores mesmo, que cumprem regras, bate ponto, cartão, horário e tudo mais, né, que nós temos que sustentá-los, né, porque eles nasceram ou latifundiários, ou donos de empresas, ou fábricas, ou são governantes, assumiram o poder, chegaram à ascensão do poder por algum motivo, e cabe a nós sustentá-los de todas as formas possíveis, né? A classe E, coitada, a classe E, elas não têm a noção, a cultura, então são só massa de manobra, né? Então, se eu dou um benefício, né, esse monte de bolsa que existe, assim, benefícios sociais para essas pessoas, para eles já estão satisfeitos, né? Já conseguem, pelo menos sequer votar, eles já começam a votar nessas pessoas que querem também ascender ao poder, então via esse pessoal da classe E. Eu comecei falando que a melhor defesa é o ataque, né? Então, é justamente isso. Normalmente, o socialismo ele chega atacando. Ele fala assim que ele é o defensor das minorias, né? E é por isso que ele cria várias ONGs. E essas ONGs são captadoras de dinheiro, de recurso, e que sustenta toda uma máquina. É caríssimo para se manter, né, todas essas ONGs no Brasil e no mundo e tudo mais, né? Então,
como que eles captam? Com a desculpa que eles vão defender a minoria, né? E essa minoria, na verdade, são eles, porque essas ONGs recebem muito dinheiro e eles vivem disso aí, enquanto nós que estamos assim, porque a gente é emocional, a gente é conservador, a gente é bom, a gente quer liberdade de ganhar o nosso dinheiro, de trabalhar, de ir, de vir, e a gente fala assim, mas coitado das crianças, vamos ajudar as crianças, vamos ajudar, né, os negros que ainda não têm os seus direitos total, igual das mulheres, e todas as outras causas, e homofobia, e a gente acaba ficando solidário a essas causas, né, e deixa passar batida, e até apoiamos muitas vezes, mas a profundidade dessa história toda é muito diferente, né? É um cunho capitalista mascarado socialista, né? Eles querem o capital fácil, aquele capital que eu não trabalho, eu só vivo da máquina pública, mas essa máquina pública ela não é autossuficiente, é uma máquina tributarista que vive de imposto, né? Interessante que tem uns dados de uma ONG chamado Oxfam, né? Ela está instalada no Brasil desde 1950, né? E ela fez agora um estudo aqui no Brasil e ela falou assim que 50% da riqueza do Brasil, 50%, né? De 100 milhões de brasileiros, então, está na mão de 5 pessoas, né? Dessas 5 pessoas, 3 são filiados, são sócios de uma holding, né, que está em Embev, a Heinz, a Lojas Americanas, né? Então são empresas que empregam nesse país, que contratam, que produzem um bem e serviço que você não é obrigado a comprar. Você vai se você quiser, você não é obrigado a ir lá. E aí eles são acusados de deter toda essa concentração de dinheiro, porque eles empregam pessoas, eles geram empregos e tudo mais. O governo, que ele capta 35% do PIB do país em impostos e tributos, ele é o santo, né? Ele é o acusador, ele que patrocina as ONGs, todas as pessoas vivem disso e aí ele é o acusador. É muito fácil, né, a gente pegar números e começar a manipular informações, manipular pessoas, né, para que fiquem pró aqueles números, porque quando a gente começa a falar de número, está resolvido. É uma lógica, matemática é lógica, falou em números, então está resolvido. Teve um cara, George Orwell, e ele vai escrever um livro chamado Revolução dos Bichos, em 1944, né? Esse cara morreu cedo, morreu com 47 anos, nasceu na Índia, estudou em Londres, e morreu muito cedo de tuberculose, né? Mas ele escreveu uma obra sensacional. Ele escreve o livro dele, conta uma história assim de uma pessoa que ele está numa fazenda, e os animais mesmo, bicho lá, porco, cavalo, tudo mais, eles se sentem explorados, né, com aquela situação, e o porco começa a fazer uma revolução, fala, você acha certo isso, o cavalo trabalha tanto assim, e dormir no estábulo, a vaca, você acha certo você dar todo o seu leite para esse fazendeiro, galinha, está roubando seus ovos, né, o boi, a sua carne, assim vai, né, e ele começa a fazer uma revolução, até que os bichos se reúnem e expulsam o fazendeiro. E depois que o fazendeiro sai, resumindo todo esse livro aí, quando eles vão morar na casa, na verdade não vão morar na casa, só o porco vai morar na casa. O porco chamado Napoleão, né? Então, na verdade, esse porco, Napoleão, até hoje ele está aí no poder. Seja onde quer que ele suba, ele se torna o porco Napoleão. Então, é uma história de um porco, onde está todo mundo, tem porcos diferentes, mas a gordura é a mesma. O sabor é o mesmo, o preço é o mesmo que a gente tem pago aí, né? Vale a pena, se você não leu esse livro, tem um vídeo, tem um filme, você assiste o filme, A Revolução dos Bichos, você vai entender um pouco, né? A questão é que toda vez que tem essa ideia de igualdade e que todo mundo vai ter as mesmas coisas, acontece que o povo sempre elege alguém para que possa administrar toda essa ascensão ao poder, essa divisão igualitária e tudo mais, né? E esse cara que ascende ao poder, esse cara, infelizmente, ele faz parte de uma natureza caída de pessoas corrompidas que só pensam em si próprios, nas suas famílias, na sua prole própria. Então isso não dá certo. Agora, no mundo onde você pode lutar, trabalhar, vencer, o problema aqui nesse Brasil, você fala assim, puxa, mas o Brasil é capitalista, então por que não dá certo? Não dá certo porque é mascarado toda a situação aqui. Você acha certo realmente o governo morder 35% do PIB em impostos e depois você ouvir falar de tanta corrupção e você trabalhando para sustentar tudo isso? Você acha que é certo isso aí? É por isso que não funciona. Você acha que realmente existe uma democracia aqui? Você acha que quem escolheu, se o poder emana do povo, que os deputados fosse tão incoerente, o salário de deputados, senadores, políticos, dos assessores, fosse tão incoerente com a realidade do salário mínimo brasileiro? Quem escolheu isso aí? Eu não escolhi nem você. Então é uma
ditadura mascarada de democracia, onde você não escolhe nada, onde você não tem voz ativa, você não decide nada, você não decide nem o político que vai te representar, sabe por quê? Porque é uma dinastia, né? Vem de pai para filho, é como se fosse uma monarquia mesmo, mas uma monarquia suja, né? Não uma monarquia daquela que realmente funciona na Europa, na Inglaterra, no Canadá, onde tem, né, bem organizado, né? Não é essa tipo de monarquia. É uma monarquia suja, corrompida, que só pensa em sua própria vida, né? Eles são hedonistas e eles falam assim, vamos aproveitar hoje, o que vale é o prazer, a gente aproveita e eu quero que o Brasil amanhã se lasque, eu não quero nem saber do Brasil. Então são um bando de políticos que não está nem aí com a população. E você está aí defendendo, proclamando que você é de esquerda ou de direita, nem sabe exatamente o que significa ser de direita ou de esquerda. Então assim, olha, hoje eu quero recomendar esse livro para você, A Revolução dos Bichos, para que você entenda melhor o que é o socialismo, né? Outra coisa que eu quero falar, principalmente para jovens, né? Infelizmente os professores estão corrompidos porque eles vivem da máquina, eles querem uma coisa melhor, o governo é um bom patrão, é um bom, né, se você pensar bem. Todo mundo sabe que os partidos socialistas, eles têm um pezinho no comunismo. E qual que é a ideia do comunismo? Destruir o capitalismo. Então se você pensar bem para a situação do Brasil, tá tudo certo aqui, tá beleza, porque o capital sempre é destruído aqui. O capital que nós conseguimos, com o nosso trabalho, com nossos esforços, tá beleza, o plano tá dando certo, ele sempre destrói. Sempre nós entramos em crise após crise, sai de uma crise e entra em outra, tá? Porque o capital é destruído. Então tem muitos heróis aí mesmo presos, não são presos criminosos, são heróis. Eles estão fazendo aquilo que propõem os partidos socialistas, né? Destruir o capital. Então, se o nosso capital, que a gente trabalha tanto para adquirir um bem, uma dignidade, que eles chamam como desigualdade, porque o cara ganha, porque ele é rico, emprega, e você poderia trabalhar, se o governo devolvesse parte desses 35% do PIB que ele pega, simplesmente toma para roubar para ele e seus parentes e sua família de corruptos políticos, safados, sem vergonha, salafrários, se ele devolvesse para a gente em benfeitorias como saúde, educação, transporte, moradia, se fosse nos devolvido, a gente teria uma ótima qualidade de vida. A questão é que eles não devolvem nada para a gente e depois ele vem falar que a culpa é de quem emprega, a culpa é de quem está empregando. É claro que também existe uma cultura escravagista também que precisa ser tratada aqui nesse país de forma séria e honesta também, de olhar de frente, mas isso tudo faz parte do sistema, porque quanto mais o governo aperta os empresários, mais os empresários apertam os empregados, os trabalhadores, né? Então assim, a corda sempre vai quebrar para o lado mais fraco, né? Eu queria que você pensasse sobre isso e que você refletisse. Eu tenho sempre falado nos meus vídeos, começa a procurar o conhecimento, começa a ter um entendimento melhor, né? Para que você não seja enganado. Procura autores sérios, livros, começa a ler, baixa no PDF, tem um monte de jeito que você pode conseguir uma boa leitura aí, né? Várias situações. Mas procure o conhecimento para que você se liberte, né? Se você gostou desse vídeo, curte, assine o canal, transmita, compartilhe com mais pessoas, para que pessoas também comecem a ter uma atitude, né, de mudança, né, de revolução, que tente fazer alguma coisa para sair dessa zona de conforto, né? Valeu, obrigado, a gente se vê até mais.